Pelo segundo dia consecutivo, o Jornal Nacional macetou o Bolsonaro e expôs ali vários trechos do depoimento da delação premiada do Mauro Cid, que era ajudante de ordens do Bolsonaro. E aí são muitas cenas ali desses depoimentos que vão revelando o teor da trama golpista do Bolsonaro e do seu entorno. A gente falou aqui ontem sobre isso, mas eu quero desenvolver algumas cenas aqui que apareceram, né? Porque tem muita coisa surgindo agora a partir desse depoimento. E a tese dos bolsonaristas é que o Mauro Cid foi coagido a fazer isso, né? A depor, ele foi torturado lá para poder depor, foi ameaçado de prisão, essas coisas. Então, para começar, já vamos partir para esse ponto, né? Se a delação do Mauro Cid tem validade ou não. E aqui a gente tem que pensar algumas coisas em relação a isso, né? A primeira delas é que o Mauro Cid não é qualquer um, não era um patriota acampado em Brasília. Ele era alguém muito próximo do Bolsonaro, é alguém que, estava ali dentro do palácio, né? Estava trabalhando diretamente com o Bolsonaro, era alguém de confiança do Bolsonaro e alguém que demonstra nesses depoimentos, e a gente sabe disso também, que tinha uma devoção pelo Bolsonaro. Não era só alguém, um funcionário do Bolsonaro, era alguém que tinha uma admiração por ele e que estava disposto a ter as últimas consequências por ele. Aí a gente tem que pensar que para ele poder, né, dar com a língua nos dentes, para ele depor ali, a gente tem que pensar que tem que ter uma razão muito imperiosa para isso, né? E aí ele está entregando a galera ali, está fazendo delação, porque ele quer salvar o próprio couro e ele quer salvar também a sua família, né? A sua esposa, a sua filha e o seu pai. Então ele está fazendo ali uma troca, né? Então assim, olha, eu vou aqui contar o que eu sei, o que eu vi, trazer provas para isso, porque a delação não é apenas o cara falando ali, expondo as coisas, tem que demonstrar o que ele está falando, né? Ele tem que trazer as evidências disso, e aí isso reforça também o que foi dito. Inclusive, a prisão dele, né, e a ameaça de prisão que aparece num desses depoimentos tem justamente a ver com as contradições que ele trazia, né? Contradições, omissões, mentiras. Então, assim, quando ele começa a se ensaboar ali nessa história, para não comprometer talvez pessoas que ele admire, né, que tenha devoção por elas, aí o ministro Alexandre de Moraes falou o seguinte: olha, você vai para cadeia. Se você está aqui se contradizendo, então assim, a gente tem provas aqui, né? Então assim, eles tinham provas, o celular do Mauro Cid, então assim, tiveram acesso a documentos, não era só especulação, não é só o Mauro Cid falando, havia evidências disso, né? Então, quando ele começa a escorregar no quiabo, aí a ameaça da cadeia. Tanto que ele desmaiou numa das sessões quando foi dada a voz de prisão para ele lá. Então, tem que pensar aqui que a delação dele está fundamentada em evidências. E isso que é importante, né? A gente pode imaginar, inclusive, que na medida que forem presos aí muitos, desse entorno, pessoas próximas do Bolsonaro também, acusadas agora do golpe de Estado, né, da tentativa de golpe de Estado, pode ser que outras evidências vão surgindo também, né? Outros depoimentos, outras delações premiadas, assim por diante. Então é nesse sentido que a gente pode entender que a história vai se tornando robusta porque outras pessoas vão contar coisas e outras informações vão surgir. Inclusive, eu quero ouvir com vocês aqui uma reportagem da Globo News falando que havia um documento que foi encontrado no PL, lá no gabinete do Bolsonaro no PL, já com o discurso de pós-golpe de Estado, o que o Bolsonaro diria uma vez que o golpe houvesse sido dado. Então, assim, não dá para imaginar que era mera especulação. Ah, não, a gente só estava batendo um papinho ali de que talvez se houvesse um golpe de Estado, o que a gente faria. Não, havia um planejamento para isso, né? Então, assim, esse é o teor da gravidade da situação. É você compreender que havia, um grupo organizado planejando como eles fariam para derrubar a democracia no Brasil. Então, eu quero assistir primeiro com vocês aqui uma parte no qual o Mauro Cid fala sobre a Michelle Bolsonaro, porque é bem interessante aqui você perceber como havia, não apenas o Bolsonaro e pessoas dos militares, mas também a própria primeira-dama estava pedindo golpe de Estado. Ouçam. E a própria primeira-dama, né, mas aí é muito mais desespero de mulher, né, que quando ela viu a mudança dela sair, ela quase que pirou, né, então, pânico, e aí... O que ela falou? Ela falava pra gente tinha que fazer uma coisa, Isso lá no final do... Já no final, de dezembro ali. E aqui é um outro trecho no qual o Mauro Cid diz que, na verdade, o único bode expiatório nessa história foi ele, né? Então, assim, tem um monte de gente acusada aí do golpe de Estado, mas quem tá pagando o preço é ele. Vamos ouvir juntos também. Pô, tem gente milionária, tem gente aí que não perdeu nada, tá sendo investigada, tá na imprensa, mas... E eu não, eu perdi tudo que eu tinha. A família tá vendendo os imóveis... Eu não tenho minha carreira mais, coisas que são pesadas pra gente.
E como eu não tenho nem para onde sair, eu não posso sair, a imprensa está atrás, O senhor, e nem mais direito a conversar eu tenho, porque se eu desabafo com um amigo, se eu grito com um amigo, no outro dia está na imprensa. Então, é mais ou menos... Tá. Tem um copo d'água? Não, tá bom. o senhor aceita um copo d'água como foi oferecido para o senhor? Acalme-se. Ah, coitadinho, né? Coitadinho. Perdeu tudo porque tentou um golpe de Estado, porque participou de uma trama golpista para derrubar a democracia e implementar uma ditadura no Brasil, né? Coitadinho, né? Ah, tá com pena, leva para casa, não é que dizem os bolsonaristas com relação a quem passa a mão na cabeça de criminoso? Então é isso, tá com pena, leva para casa, né? Então assim, coitadinho, perdeu tudo, né? Mas é isso. E aí, um último trecho que eu quero ouvir com vocês aqui, como eu falei, é da Globo News, que tem um documento pós-golpe, o que o Bolsonaro diria depois de ter dado golpe de Estado. Vamos ouvir aqui. Especificamente em relação ao Bolsonaro, além de muitas provas, a PGR chamou atenção em especial para uma prova, que além de ser material, técnica, ela também é fácil de explicar. A PGR encontrou na sede do PL, na sala que era de Jair Bolsonaro, minuta golpista, encontrou uma série de coisas e encontrou um discurso de golpe, caso ele se concretizasse. Ou seja, já tinha escrito até o que Bolsonaro falaria se o golpe desse certo. E um dos trechos desse discurso aqui, que já foi escrito pensado num golpe, Bolsonaro diria o seguinte, que há uma ideia de justiça e Estado de Direito em que as instituições, ok, elas funcionam. Porém, segundo esse discurso, tem uma perspectiva constitucional, segundo o documento, de que a ideia de justiça para o direito depende de leis justas e legítimas, assim como decisões judiciais justas e legítimas. Para tanto, devemos considerar que a legalidade nem sempre é suficiente. Segue o documento do discurso de Bolsonaro, segundo a PGR. Por vezes, a norma jurídica ou a decisão judicial são legais, mas ilegítimas por se revelarem injustas na prática. Esse trecho especificamente está lá na denúncia, mas, gente, é um print, então a leitura não é tão fácil. A gente não sei se a gente consegue botar o trecho. Se não conseguir, eu replico aqui para vocês. Em seguida tem a tradução, né, aqui, ó. Deixa eu ver se é exatamente esse o trecho que eu tô lendo. Isso, é esse aqui do meio. Tá aqui para vocês porque a gente sempre coloca a materialidade do que a gente trata aqui, ainda mais um assunto tão sério. Mas como a letra tá menor, porque é uma reprodução de um documento, aí eu chamo a atenção de vocês para o que a PGR disse que é um destaque. Que aí Bolsonaro diria, devemos considerar que a legalidade nem sempre é suficiente. Por vezes, a norma jurídica ou a decisão judicial são legais, mas ilegítimas por se revelarem injustas na prática. Isso ocorre quase sempre em razão da falta de constitucionalidade, pela ausência de moralidade em relação aos poderes. Então, na prática, o Bolsonaro construiu um discurso para pronunciar se houvesse um golpe, e a PGR diz, bom, se ele tinha até discurso de golpe, obviamente, junto com todas as outras provas, obviamente Bolsonaro sabia do que estava fazendo e estava liderando. E aqui essa é a conclusão da PGR muito claramente sobre isso. Vou até pedir para encher tela que fica mais fácil da gente acompanhar. O discurso encontrado na sala de Jair Messias Bolsonaro reforça o domínio que este possuía sobre as ações da organização criminosa, especialmente sobre qual seria o desfecho dos planos traçados. Isso aqui reforça a noção de que as acusações contra o Bolsonaro estão fundamentadas em evidências materiais, não apenas em depoimento do Mauro Cid. Então isso é importante ter em mente, porque há documentos, há conversas, há vários relatos ali que reforçam a tese de que havia sim planejamento para esse golpe de Estado. Então a gente está aqui no aguardo agora, acompanhando essas notícias, né? Estão surgindo agora informações adicionais, estão surgindo esses vídeos, né? Os depoimentos, o depoimento do Mauro Cid. Possivelmente em breve teremos também as novidades em relação a esse julgamento, e aí a gente vai poder saber para onde isso vai. Mas o fato é que, mais uma vez repito aqui,
o brasileiro passou por um triz aí de ter mais um golpe de Estado no Brasil. Infelizmente, nesse caso aqui, figuras importantes, né, agentes importantes no interior das Forças Armadas não toparam essa maluquice e isso coibiu a ação golpista do Bolsonaro, porque se ele houvesse tido a adesão dos comandantes do Exército e da Aeronáutica, possivelmente o cenário seria bem diferente agora no Brasil e vocês sequer nem estariam vendo isso aqui, possivelmente, porque a gente teria um estado de coisas sabe, inconcebível no século XXI. Mas é aquela coisa, né? O Brasil tem uma tradição de longa data de golpes militares, sabe, de autoritarismo, então há uma tensão permanente na história brasileira aí entre democracia e autoritarismo, o que é uma tristeza, né? Pensar que, como eu falei, pessoas da minha geração, né, que nasceram na minha época, vivenciaram, mesmo que brevemente, o que era estar na ditadura, né? Então, assim, é bem triste. Bem, me diga o que vocês pensam aqui sobre os depoimentos publicados agora do Mauro Cid. Como eu falei, ontem o Jornal Nacional, ele, repetiu a dose, né? Segunda-feira foi uma edição histórica, com quase o programa inteiro, né? Quase o jornal inteiro, falando sobre essa denúncia agora contra o Bolsonaro, e ontem eles publicaram aí quase metade do jornal com os depoimentos, com trechos de depoimentos do Mauro Cid. Então, assim, é importante que a população saiba quão perto nós estivemos de um golpe de Estado. E aí, novas informações estão surgindo também o tempo todo. Então, estamos de olho aqui e me digam o que vocês pensam sobre essa história, né? Sobre agora esse discurso do Bolsonaro, né? Falando de justiça, moralidade. É um desgraçado, né? Não é possível. Bem, me diga o que vocês pensam aqui no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho. Isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro ou apoie o canal. A meta para esse ano é produzir documentários aqui no canal, então o seu apoio vai ser muito importante para esse projeto. Link na descrição. Se cuide e até mais. Tchau! Oi, pessoal! A gente acabou de gravar aqui com a Vera Paiva e o Marcelo Rubens Paiva. Esperamos vocês num encontro exclusivo, inédito, com muita informação importante sobre o filme Ainda Estou Aqui, sobre toda a história do Rubens Paiva e da Eunice Paiva. Não pode perder, porque não vai ter replay. A gente espera vocês lá.